A importância do comércio marítimo para a economia global não pode ser subestimada. Aproximadamente 80% das mercadorias transportadas no mundo são por mar. É por isso que as nações globais investem continuamente em infraestrutura marítima, esforçando-se para aumentar sua influência geopolítica, controlando estrategicamente rotas marítimas críticas. Mas há um único país preparado para se tornar um jogador-chave no futuro do comércio marítimo: Canadá. O futuro promissor do Canadá repousa sobre alguns fatores essenciais: sua extensa costa, portos livres de gelo e localização estratégica. No entanto, nenhum desses fatores é tão crucial quanto o potencial do Canadá no Ártico, a verdadeira razão pela qual este país é considerado o futuro do comércio marítimo. O controle do Canadá sobre o Ártico poderia desenterrar oportunidades econômicas sem precedentes de crescimento, extração de recursos e influência geopolítica global. Se planejado, o Canadá poderia transformar a dinâmica do comércio marítimo global irreversivelmente. Claro, isso é um grande se. Por quê? Bem, nem todos os países estão exatamente de acordo com as aspirações do Canadá no Ártico, sendo os Estados Unidos um deles. Mas antes de mergulhar nos desafios das ambições do Canadá, vamos primeiro explorar o que tem sobre o Ártico, que o torna uma região tão cobiçada no comércio marítimo. Vamos começar com o básico. O Ártico é uma região polar localizada ao redor do Polo Norte da Terra. Esta região engloba o Oceano Ártico, adjacências e partes de vários países. Estes são os países e partes em questão. O número 1 é a estrela deste vídeo, o Canadá. O Canadá detém uma parte substancial da região ártica, consistindo no noroeste dos territórios Nunavut, Yukon e norte de várias províncias. O Ártico do Canadá é lar para cerca de 150 mil habitantes, a maioria dos quais são indígenas. O número 2 é o Reino da Dinamarca, que consiste em 3 partes: Dinamarca, Ilhas Faroé e Groenlândia. Como deve saber, a Groenlândia ocupa grande parte da região ártica. Curiosamente, a Groenlândia, a maior ilha não continental do mundo, é apenas 15% habitável, deixando espaço para apenas 17 cidades e 58 vilas. O restante da área é coberto por calotas polares, como a maioria do Ártico é, ou era. Mas voltaremos a isso em breve. Por agora, vamos mencionar o país número 3, Finlândia. Quase 1/3 da massa terrestre da Finlândia fica acima do Círculo Ártico, na província da Lapônia. Mesmo assim, essa província, com apenas 3% da população do país de 5,5 milhões, é pouco habitada. Outros territórios finlandeses notáveis no Ártico são Ostrobotnia e Kainuu. O número 4 é a Islândia, o país do fogo e do gelo. Embora este país não seja tecnicamente parte do continente principal do Ártico, todo o seu território está na região ártica. O Círculo Ártico atravessa apenas 2 territórios da Islândia, a ilha Grimsey, a cerca de 40 quilômetros da costa norte, e Kolpinsa, a mais de 145 quilômetros da mesma costa. O quinto país é a Noruega, cuja massa terrestre está quase 50% no território ártico. Esta massa inclui o seguinte: os condados de Nordland, Troms e Finnmark, o arquipélago de Svalbard e a ilha Jan Mayen. Cerca de 490 mil pessoas, 1/10 da população total da Noruega, vivem nos territórios árticos. Mas essa não é a única estatística impressionante do Ártico norueguês. A área marítima ártica do país cobre quase 580 mil quilômetros quadrados, o equivalente à França, Alemanha e Espanha combinadas. O país número 6 é outra nação escandinava, a Suécia. Os 2 condados mais ao norte da Suécia, Västerbotten e Norrbotten, são considerados territórios árticos. Embora esses territórios compreendam aproximadamente 1/3 da área geográfica do país, eles são povoados por apenas 500 mil de habitantes, uma pequena fração da população total da Suécia, de cerca de 10 milhões. Mais 2 países se enquadram na categoria de estados árticos. Primeiro, e país número 7 em nossa lista, está a Federação Russa. Mais de 24.400 quilômetros da costa ártica pertencem a esta poderosa nação. Isso inclui os seguintes territórios: a região de Murmansk, os Nenets e Amal-Nenets, República Komi e os okrugs autônomos de Chukotka em sua totalidade. Há as partes do norte da região de Arkhangelsk, a República de Sakha, Yakutia, a República da Carélia e os municípios de Krasnoyarsk Krai, além das ilhas e arquipélagos na parte russa do Oceano Ártico.
Cerca de 2,5 milhões de habitantes russos vivem nesses territórios, representando quase metade da população total que vive no Ártico. Por fim, o oitavo país, que pode ter grande impacto nos futuros projetos marítimos do Canadá, são os Estados Unidos. Eles se tornaram oficialmente uma nação ártica após a aquisição do Alasca em 1867. Os territórios acima do Círculo Ártico no país incluem o município de North Slope, o município de Northwest Arctic e a área de censo de Nome. O comércio marítimo recentemente ganhou destaque entre os variados interesses dos Estados Unidos no Ártico. Mas o que torna o Ártico tão crucial no comércio marítimo? A resposta é fácil. A região abre novas rotas marítimas e aparentemente muitas oportunidades. Infelizmente, isso vem a um custo colossal. Veja, a única razão que essas oportunidades surgirem é o derretimento do gelo do Ártico, uma consequência direta das mudanças climáticas globais. O degelo do Ártico pode gerar estragos globais. Por exemplo, poderia afundar países como Tuvalu e as Maldivas até o final deste século. Contudo, muitos veem o derretimento do gelo do Ártico como algo positivo. Onde antes havia gelo, agora há água navegável. Quanto mais o gelo derrete, mais desenvolvidas se tornam as grandes rotas de trânsito pelo Ártico. Isso se refere principalmente à passagem noroeste e à rota do Mar do Norte, que serão discutidas detalhadamente mais adiante no vídeo. Por agora, vamos explorar os efeitos do aumento da navegabilidade da região ártica. Claro, apenas um desses efeitos importa para os propósitos deste vídeo, o aumento do tráfego no Ártico. Entre 2013 e 2019, o número de embarcações únicas entrando na área do Ártico aumentou em 25%. Logo, você entenderá por que 2013 foi um ano crucial para o transporte no Ártico. No Ártico canadense, embarcações de pesca e navios de carga lideraram esse incrível aumento de tráfego, subindo 106,2% e 122% de 2009 a 2019, respectivamente. No geral, o tráfego total no Ártico canadense foi multiplicado por 1,92 no mesmo período. Quase dobrou. Importante, esses números não indicam desaceleração. Especialistas preveem que cerca de 5% do comércio global de envios pode ser realizado via Ártica até 2050. Isso significa que quem controla as passagens marítimas através desta região tem a ganhar enormes vantagens econômicas e geopolíticas. Como as coisas estão atualmente, o Canadá está preparado para ser o país encarregado desta região crítica, já que a passagem noroeste passa principalmente pelo seu território. O Canadá considera esta passagem parte de suas águas internas. Claro, nem todas as nações concordam com essa classificação. Mas antes de explorar os desafios em torno das reivindicações sobre a passagem do Noroeste, vamos ver por que essa rota é tão valiosa. A passagem do Noroeste é uma rota marítima que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, tornando o transporte entre Ásia e América do Norte mais rápido e econômico. Portanto, não é surpreendente que a busca desta passagem tenha sido uma das principais missões dos primeiros exploradores em busca de rotas comerciais mais eficazes entre Europa e Ásia. Essas buscas remontam ao tempo de Cristóvão Colombo. Colombo buscava uma rota comercial navegável para a Ásia, mas foi impedido por gelo, mares revoltos ou pelas Américas. Essas tentativas continuariam por séculos, sem sucesso a cada vez, fazendo os exploradores acreditarem que a passagem do Noroeste não passava de um mito. Tudo isso mudou em 1906, quando Roald Amundsen, um explorador norueguês, e 6 de seus tripulantes conseguiram passar por toda a passagem do Noroeste com sucesso. Levou 3 anos para eles viajarem da Noruega até a ilha Herschel, no Canadá. Mas cada segundo desta viagem valeu a pena, pois marcou uma conquista histórica na exploração do Ártico. No entanto, é importante notar que o navio de Amundsen, o Dioa, era uma pequena embarcação que podia navegar facilmente pelos canais intrincados e águas rasas da passagem do Noroeste. Demorou mais de um século para uma embarcação comercial cruzar com sucesso essa passagem. Esta honra pertencia ao MS Nordic Orion, um transportador de carga dinamarquês que atravessou a quase livre de gelo passagem do noroeste de Vancouver, Canadá, para Pori, Finlândia em 2013, em vez de passar pelo Canal do Panamá.
Essa manobra encurtou a viagem da tripulação em 4 dias e permitiu que o navio levasse 25% a mais de carga e economizou até $80 mil em custos de combustível. Esta jornada histórica foi responsável por mais uma coisa crucial: uma rota proposta de leste a oeste. Aqui está como essa rota seria passo a passo, ou melhor ainda, parada por parada. A jornada começaria no Estreito de Davis, em Nunavut, Canadá. O navio seguiria para o norte pela Baía de Baffin até o arquipélago canadense. Após atravessar este arquipélago, o navio pode continuar em direção ao Mar de Beaufort. O Mar de Chukchi é o próximo na linha, e o navio poderia usá-lo para sair pelo Estreito de Bering, que separa a Rússia e o Alasca. Por enquanto, essa rota, às vezes, só é possível com o acompanhamento de um quebra-gelo, embora alguns navios tenham feito a viagem sem um. Se o derretimento do gelo do Ártico prosseguir no mesmo ritmo, a região pode ficar sem gelo nos verões futuros, tornando desnecessária a escolta. Apesar do debate científico sobre a data, há consenso que a passagem noroeste pode se tornar muito mais acessível entre 2040 e 2059. Quando isso acontecer e o Ártico estiver totalmente aberto para o transporte marítimo, os padrões de envio em todo o mundo mudarão irreversivelmente. Afinal, por que um navio que viaja do Japão para a Europa Ocidental percorreria 21 mil quilômetros através do Canal de Suez, quando pode passar pelo Estreito de Bering e reduzir sua jornada em até 9.664 quilômetros? Isso é quase metade da distância da viagem original, o que, por sua vez, significa metade do custo. Fale sobre um divisor de águas. Claro, isso também significa que os canais de Suez e Panamá provavelmente experimentariam uma mudança significativa em seu papel, importância e, naturalmente, receita. Ao mesmo tempo, a passagem noroeste veria um aumento impressionante no tráfego, influência e receita. O mesmo vale para o país que o controla. Agora, os países do Ártico são geralmente amigáveis entre si, com estruturas de cooperação estabelecidas como o Conselho do Ártico. Mas, com tantos benefícios econômicos e geopolíticos em jogo, manter essa camaradagem pode enfrentar desafios. Agravando a situação, os 8 países mencionados no início do vídeo não são os únicos interessados nas possíveis oportunidades do Ártico. Veja, além dos 8 estados membros do Conselho do Ártico, também existem 12 estados observadores. No entanto, um entre estes tem mais a ganhar com as mudanças dinâmicas no Ártico: a China. Como uma economia baseada principalmente na fabricação para o mundo ocidental, a China vê o Ártico como a arena crucial para oportunidades econômicas. Afinal, a passagem noroeste tornaria o mundo ocidental imensamente mais acessível, reduzindo os tempos e custos de envio. Isso, por sua vez, ajudaria a renovar sua competitividade, pois países rivais como Vietnã e Bangladesh ameaçam minar a dominância da China na fabricação. Com isso em mente, nenhuma dessas recentes movimentações deveria ser uma surpresa. Em 2016, a Administração de Segurança Marítima da China publicou um guia de 356 páginas sobre a navegação na passagem noroeste. Em 2018, a China se declarou quase uma nação ártica. E em 2023, o primeiro quebra-gelo polar construído internamente pela China, Xuelong-2, entrou no Círculo Ártico para iniciar uma expedição científica. Claro, a China afirma que respeitaria quaisquer leis internacionais estabelecidas. No entanto, dado o histórico do país com reivindicações e disputas territoriais, você estaria justificado em abordar tais garantias com ceticismo. Mas e os Estados-membros do Conselho Ártico? Bem, a passagem noroeste atravessa as águas de 3 países: Canadá, os Estados Unidos e o Reino da Dinamarca. No entanto, o conflito mais significativo neste aspecto é entre os Estados Unidos e o Canadá. Isso provavelmente surpreende qualquer um familiarizado com a história entre esses 2 países, já que eles sempre mantiveram um relacionamento amigável, pelo menos aparentemente. O problema reside na designação da passagem noroeste. Como mencionado anteriormente, o Canadá considera essa passagem como uma via fluvial interna. Os Estados Unidos defendem que a passagem noroeste seja uma via fluvial internacional para permitir total liberdade de navegação. Isso ocorre quando um gargalo na navegação pode limitar o acesso de certos países a um oceano. Ao declarar esta via fluvial como um estreito internacional, todas as nações recebem passagem irrestrita para seus navios, sem interferência do estado costeiro. Pegue os estreitos dinamarqueses como exemplo.
Apesar de totalmente cercados pela Dinamarca, foram declarados como vias fluviais internacionais para garantir acesso ao oceano aos países escandinavos e bálticos. O mesmo vale para o rio Danúbio, que oferece acesso ao oceano para países sem litoral como Áustria, Hungria e Sérvia. Segundo o Canadá, a passagem noroeste se distingue bastante dos exemplos prévios. A maior diferença? A utilidade da passagem. O Canadá defende que vários navios precisam cruzar uma rota com sucesso antes de ser considerada uma via navegável internacional. No caso da passagem noroeste, esse número só atingiu 2 dígitos. Além disso, sem nenhum país responsável pela passagem noroeste, essa rota pode ser uma empreitada bastante perigosa. Por quê? Não há capacidades de busca e resgate por perto. Isso implica que se um navio atravessasse essa passagem às cegas, operações de socorro e resgate seriam praticamente impossíveis de serem realizadas a tempo. No entanto, se o Canadá cobrasse taxas de passagem semelhantes às dos canais do Panamá ou de Suez, teria tanto os recursos quanto a responsabilidade de implementar um robusto sistema de busca e resgate para policiar a rota. Mas, por outro lado, o controle total sobre a passagem noroeste permitiria ao Canadá basicamente ditar quais navios têm permissão para passar. Isso, por sua vez, significa que o país teria uma enorme influência nas economias das principais nações fabricantes. Digamos que os oficiais canadenses decidam proibir os navios chineses de atravessar a passagem noroeste, enquanto concedem acesso aos vietnamitas. Essa única ação tornaria os produtos chineses não competitivos para os mercados ocidentais, causando um grande golpe na economia do país. Esse cenário torna ainda mais evidente por que essa questão é tão contenciosa. No entanto, a maioria dos especialistas familiarizados com as operações do Canadá no transporte marítimo confia plenamente que o Canadá aderiria às leis e regulamentos internacionais, mantendo uma abordagem justa e imparcial para a gestão da passagem noroeste. Afinal, estamos falando de um país que foi membro fundador do Internacional, a Organização Marítima de 1948, que estabelece os padrões globais para práticas de envio seguras, protegidas e ecologicamente corretas em todo o mundo. Em dezembro de 2023, o país foi reeleito para o Conselho da Organização Marítima Internacional, continuando seu trabalho em vários campos do transporte marítimo internacional. Interessante e importante, um desses campos é também a cooperação ártica e a proteção das águas polares. O Canadá liderou o desenvolvimento do Código Internacional para Navios Operando em Águas Polares, ou Código Polar para abreviar, estabelecendo padrões de segurança e ambientais para navios que operam nas condições desafiadoras das águas polares, incluindo o Ártico. Em 2024, o país também planeja propor a criação de uma área de controle de emissões nas águas árticas canadenses, visando mitigar o impacto ambiental e proteger os valiosos ecossistemas árticos integrados ao modo de vida inuit. O Canadá também é líder em biotecnologia marinha, que promete trazer descobertas revolucionárias no futuro. Este país, via Conselho Nacional de Bem-Estar dos Marítimos, busca melhorar o bem-estar dos marítimos, enfrentando os desafios específicos daqueles que atuam nas águas árticas. Igualmente, com investimentos no programa de treinamento marítimo, o Canadá busca atrair mais mulheres, indígenas e nortistas para carreiras no setor marítimo. Atualmente, as mulheres representam apenas cerca de 1,2% da força de trabalho marítima global. Todas essas ações claramente sinalizam uma coisa: o Canadá leva a sério o setor marítimo. Isso deve eliminar quaisquer dúvidas sobre o seu compromisso com o transporte marítimo responsável na região do Ártico. Obviamente, todas essas ações e movimentos não são apenas por generosidade dos oficiais canadenses. A verdade é que o comércio marítimo é uma parte crucial da economia canadense e do modo de vida. Afinal, este país tem a maior costa do mundo e portos de escala nos oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico, bem como nos Grandes Lagos. Em 2022, o comércio marítimo criou cerca de 30 mil empregos e gerou 345 bilhões de dólares. Essa cifra significava que o Canadá era responsável por 23% do total do comércio internacional. No mesmo ano, os portos e o transporte marítimo trouxeram 194 bilhões de dólares do total de importações do Canadá em valor, enquanto representavam 151 bilhões de suas exportações.
Neste ano, as autoridades portuárias canadenses manusearam aproximadamente 340 milhões de toneladas de carga total. Mesmo com esses números impressionantes, o setor marítimo possui muito mais potencial inexplorado para o Canadá e sua economia. Com mais de 1,35 milhão de milhas quadradas de territórios árticos sob seu controle, é claro que a região ártica é fundamental para esse potencial. Com a abertura da passagem noroeste, o Canadá poderia estimular suas regiões historicamente subdesenvolvidas no extremo norte. Além disso, se uma grande parte do tráfego marítimo mundial passasse pela passagem, essas regiões rapidamente se tornariam vitais hubs de envio, comércio e logística, impulsionando sua população. Com tudo isso em mente, temos mais uma pergunta a responder. Como o Canadá pode se preparar para a abertura da passagem noroeste para o transporte marítimo? Atualmente, não existem acordos que regulam quem pode e quem não pode passar pela passagem noroeste. Existem acordos apenas entre Estados Unidos e Canadá. O Acordo de Cooperação Ártica de 1988 estipula que os Estados Unidos necessitam do consentimento do Canadá para enviar um quebra-gelo pela passagem noroeste. No entanto, com o aumento do ganho monetário em jogo, parece que os Estados Unidos começaram a desconsiderar este acordo. Isso apenas reforça a necessidade de um novo, que não seria necessariamente limitado aos Estados Unidos. Este acordo refletiria a política do Canadá de que a passagem noroeste pertence às suas águas internas e, como tal, está totalmente sob o controle do país. Também vale mencionar que os oficiais canadenses nunca sequer insinuaram que esta passagem seria proibida para países específicos. Tudo o que eles disseram foi que a viagem por esta passagem seria nos termos do Canadá. Agora, falando desses termos, o Canadá tem duas opções: cobrar taxas de passagem e permitir o uso gratuito da passagem do Noroeste. Analisaremos rapidamente essas opções. Cobrar taxas pela passagem do Noroeste traria dois grandes benefícios para o Canadá. Primeiro, reduziria o número de navios que atravessam a passagem, protegendo assim o ecossistema ártico e seu povo. Em segundo lugar, o país poderia obter recursos para múltiplas iniciativas marítimas, desde aprimoramento em busca e resgate até ações de conservação ambiental. O Canadá poderia usar esse dinheiro para apoiar o estilo de vida dos povos indígenas. Essa opção provavelmente tornaria a travessia do Ártico financeiramente inviável para muitos grupos e empresas. Isso significa que o Canadá provavelmente não imporia quaisquer outras regulamentações específicas aos usuários da passagem noroeste. Em suma, é suficiente cobrar deles. Essa medida talvez possa acalmar nações que discordam das alegações do Canadá sobre a passagem noroeste, restringindo suas viagens apenas financeiramente. Para a opção número 2, o Canadá permitiria o uso livre da passagem noroeste. Claro, por livre, queremos dizer livre de cobranças, já que essa opção provavelmente viria com outras limitações em relação à segurança, ao meio ambiente e à navegação. Mesmo assim, uma passagem gratuita provavelmente atrairia mais navios globalmente, elevando a posição do Canadá perante outras nações. Afinal, o Canadá permitiria um comércio bem mais barato para eles. O Canadá provavelmente se beneficiaria mais das parcerias asiáticas entre essas nações. Empresas asiáticas enxergavam a passagem noroeste como a chance perfeita para diminuir custos e crescer. Se pudessem usá-la gratuitamente, estariam mais propensos a acordos bilaterais, beneficiando enormemente o Canadá a longo prazo. Claro, abrir a passagem noroeste para o comércio livre vem com inúmeras ameaças ambientais. Derramamentos, poluição e interferência sonora são alguns exemplos. Essas ameaças podem impactar severamente o modo de vida tradicional do povo inuit, sem mencionar o quão prejudiciais seriam para o meio ambiente, atrasando consideravelmente as iniciativas verdes do Canadá. Com base nesses fatores, você provavelmente poderia concluir que a primeira opção seria significativamente mais benéfica para o Canadá e seu povo a longo prazo. Agora resta apenas a pequena questão de conseguir que outras nações, principalmente os Estados Unidos, concordem com a posição do Canadá sobre a passagem do Noroeste. Muitos especialistas acreditam que os Estados Unidos deveriam e, eventualmente, aceitarão a reivindicação canadense sobre a passagem do Noroeste. Por quê? Porque essa é a única maneira de impedir que a China e a Rússia reivindiquem a mesma região. Esses dois países já têm feito movimentos um tanto agressivos, e a última coisa que os Estados Unidos querem é ver o Ártico cair nas mãos de nações com interesses potencialmente conflitantes.
Se a passagem noroeste fosse reconhecida como parte do Canadá, o país poderia defendê-la, talvez com auxílio da Marinha dos Estados Unidos. Mas o que você acha? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. E se este vídeo te interessou, sinta-se à vontade para conferir o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, ou este outro vídeo que você pode gostar. Obrigado por assistir.